Bom dia para você que está ligado na Nova FM, programa Jornal da Manhã, hoje aqui na Fonte Termal de Fazenda Nova. Nós vamos conversar com a diretora de cultura do nosso município, a senhora Mônica Mendonça. Ela fala aos microfones da Nova FM. E você que está nos acompanhando através desse vídeo no canal do YouTube e no Facebook da Nova FM, o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Mônica, bom dia, seja bem-vinda à Nova FM. Queria conversar um pouquinho sobre a fonte, né? A fonte tem uma história viva e aonde se fala sobre a fonte termal de Fazenda Nova, se lembra da paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho dessa história para que a gente possa chegar no evento que vai acontecer aqui no dia 7 de dezembro. Bom dia, Mônica. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos. Essa fonte é o marco zero de Fazenda Nova, né? Aqui no seu entorno, a vida da comunidade teve início. Foi através da descoberta dessas águas que a história de Fazenda Nova começou. E assim, não por acaso, ela serviu de cenário na década de 50, em 1951 mais precisamente, quando o comerciante e líder político Epaminondas Mendonça idealizou o drama do Calvário. Então, assim, aqui acontecia algumas das cenas do espetáculo. A fonte é importantíssima para a Fazenda Nova, em termos de memória, de história, em termos de vida mesmo, né? Porque a gente considera que a água vale um bem muito precioso. Água é vida. A água é vida. E aqui a gente tem, sabe, o tempo todo uma água com qualidade, uma água com efeitos medicinais comprovados. Então, acredito que seja um local que deve ser respeitado, preservado. Alguns impactos já aconteceram ao longo dos anos e nunca é tarde para a gente rever isso, ressignificar esses valores e trabalhar de forma efetiva essa questão da preservação. Através do drama do Calvário, como era chamado quando iniciou os espetáculos aqui na fonte, aqui no centro de Fazenda Nova, nós tivemos aqui turistas do Brasil inteiro e a fonte acabou se tornando um grande marco aqui de Fazenda Nova, onde muitos turistas vinham à Fazenda Nova para tomar esse banho, porque é comprovado que o banho da fonte termal de Fazenda Nova curava até doenças de pele. Sim, na realidade o turismo aqui no município começou antes do drama do Calvário. Ele foi criado com o intuito de dinamizar o turismo no período da Páscoa, porque o principal atrativo, o atrativo inicial foi a fonte termal. As pessoas vinham para cá em busca de saúde. Então, não só as águas da fonte, como o clima também favorecia isso. Então, foi assim uma ideia que o vovô teve, Epaminondas Mendonça, de dinamizar o turismo. Da mesma forma, abrindo um parêntese, foi criada a festa de Santana no mês de julho. Então, o objetivo dele era que houvesse um fluxo de turistas aqui durante todo o ano. E na época existiam 6 hotéis aqui em Fazenda Nova. E na época existia uma harmonia muito grande entre esses proprietários de hotéis. Então havia uma programação que seguia uma sequência, né? O tempo veio passando, o que era para ter se modernizado acabou. Ou pelo menos que poderia ter sido preservado, melhor cuidado, né? Então é lamentável a gente ver que um bem patrimonial de imensa grandeza como esse esteja nessas condições. Achei interessante você falar que aqui é o marco zero de Fazenda Nova. Eu acompanhei algumas fotos do passado, quando o espetáculo acontecia aqui, e a gente viu uma grande multidão invadir a Fazenda Nova no período dos espetáculos e não tinha lugar nem para estacionar carros naquela época, de tanta gente que vinha aqui. E foi daqui que surgiu a ideia do Teatro de Nova Jerusalém. Exatamente. Aqui na fonte, aqui na rua, o Drama do Calvário, ele aconteceu no período de 1951 até 1962.
Aí houve um intervalo, né, foi com a chegada de Plínio Pacheco, que é uma história linda de paixão por Fazenda Nova, por Diva Mendonça, né, uma história muito bonita a nossa. Então, assim, a partir de 62, o teatro começou a ser construído. E em 1968 foi o primeiro espetáculo lá dentro das muralhas. Eu li algumas coisas sobre esse período que Plínio Pacheco passou trabalhando, construindo o Teatro de Nova Jerusalém. E, inclusive, eu uso isso até no rádio, dizendo: ai do nosso município se não fosse Nova Jerusalém. Porque Nova Jerusalém fez com que o asfalto chegasse aqui à Fazenda Nova. Verdade, é verdade. O espetáculo em si, ele trouxe e traz muitos benefícios para o turismo, para o município, né? Ele gera uma cadeia produtiva extraordinária no período da Paixão, né? Então, assim, acredito que nós já temos um produto turístico lapidado, pronto para o consumo, que é a Nova Jerusalém. E, assim, diante disso, temos um conjunto de atrativos espetaculares no município. Aqui em Fazenda Nova tem a fonte, que poderá ser revitalizada e trazer de volta o turismo de saúde, né? São vários segmentos de turismo que a gente pode trabalhar aqui no município. Turismo de saúde, turismo de aventura, turismo cultural, turismo pedagógico, da melhor idade, turismo científico também, porque a gente tem uma riqueza muito grande aqui no subsolo. Não é à toa que essas águas têm propriedades medicinais, porque há uma profundidade muito grande dentro das rochas e o contato da água no interior dessa rocha, nas profundezas dela até a superfície, a torna bastante rica em minérios, ideais para o tratamento de doenças reumatológicas, tipo artrite, doenças dermatológicas, que são doenças da pele, doenças gástricas, que são doenças no estômago. Então as pessoas procuravam o tratamento com essas águas. E na época existia um médico que fazia a prescrição da água, porque tudo em excesso faz mal. Então, assim, existia um médico chamado crenologista, a especialidade dele. Recentemente nós tivemos um episódio aqui na Fonte que chamou a atenção de toda a população. Foi quando incendiaram aqui uma das craibeiras, né? Foi. Então, um momento muito triste. Graças a Deus, essa caraibeira não chegou a sofrer um dano maior, porque seria uma perca irreparável aqui para a fonte, né? Não só graças a Deus sim, que ela floresceu agora, né, no período da floração, de forma muito acanhada pelo dano que sofreu, mas assim, graças à atuação da rádio, de vocês aqui em campo, não é, alertando sobre esse fato que assim, causou verdadeiro desespero em algumas pessoas, né? O que a gente poderia justificar a situação que essa fonte está passando hoje? Descaso, sim. Descaso de políticas de preservação, né? Mas isso... Falta boa vontade. Falta vontade política, gente. Mas o que eu quero dizer, quando eu falo em ausência de vontade política, eu não estou transferindo uma culpa para um gestor. Vontade política significa participação coletiva no processo de construção de qualquer política pública, que seja na área de cultura, de saúde, de educação. Então, a participação das pessoas, da comunidade, é simplesmente determinante para que qualquer mudança aconteça. A fonte está seguindo um reflexo do que Fazenda Nova vem passando. Exatamente. Ela não deixa de ser um retrato do que... Graças a Deus que Nova Jerusalém tem uma administração competente. Com certeza. Que vem fazendo com que a cada ano ela possa se tornar maior e mais turistas venham à Fazenda Nova. Resultado de planejamento estratégico, resultado de disciplina, né? De profissionalismo. Robinho é um excelente gestor, né? Uma causa que ele abraçou na vida como um propósito de vida mesmo, né? E ele dedica-se integralmente a esse projeto e a gente vê que a cada ano vai tendo êxito e a coisa vai acontecendo, mas a gente precisa cuidar aqui fora também.
A gente precisa cuidar do Parque das Esculturas, a gente precisa cuidar da nossa fonte, a gente não pode permitir que alguns imóveis aqui do centro histórico sejam demolidos de forma, eu diria até inconsequente, porque nós temos um conjunto, um casario muito gracioso, muito charmoso, e é um diferencial também. Na realidade, aqui em Fazenda Nova, a gente tem muitos diferenciais. Nós estamos conversando com Mônica Mendonça. Ela é diretora de cultura aqui do município de Brejo da Madre de Deus. Nós estamos falando um pouquinho sobre a fonte termal e como ela mesmo frisou, e eu vou adotar a partir de agora, Mônica, a fonte termal como marco zero aqui de Fazenda Nova. Você foi muito feliz com essa indagação, porque realmente tudo que hoje Fazenda Nova representou e representa começou aqui na fonte termal de Fazenda Nova. Assim como foi feito lá no Parque das Esculturas, no próximo dia 7 de dezembro, você faz uma ação aqui na fonte termal para chamar a atenção também das autoridades, para que possam ver com bons olhos a fonte termal, esse instrumento importantíssimo para a cultura e para a história do nosso município. Das autoridades e da população também. O que a gente vai fazer aqui é apenas uma amostra do que aconteceu na fonte no passado. Não é? A palestra é sempre muito importante porque ela traz informações que servem para sensibilizar e abrir a mente, principalmente dos jovens, né, que sabem muito pouco sobre a nossa história. Então a gente vai fazer a palestra, a professora Iris Macedo vai falar um pouco sobre as árvores. Essa árvore que para mim é símbolo de Fazenda Nova, a craibeira, não é à toa que elas estão aqui nessa fonte, nessa área onde ocorre um lençol freático, né? Então vai ter performances bem criativas e irreverentes, porque lá no parque a gente utilizou aquela temática de lá, da cultura popular. Aqui a gente vai utilizar a temática da história em si. Então vem um casal de turistas tomar banho na fonte, esse casal vai contemplar, admirar o nosso artesanato local, que vai estar aqui exposto também. A gente está contando com a Associação dos Artesãos do município, que é maravilhosa, riquíssima, sempre um diferencial aonde chega. A Turma da Pedra, Luiz Carlos, Maria Marques, é uma turma bastante comprometida que projeta o Brejo de uma forma bem positiva. A gente vai ter exposição de algumas fotografias antigas, da época em que a fonte vivenciava a questão do drama do Calvário. Era muito interessante isso, porque assim, eram os filhos de Epaminondas que atuavam, e a população de Fazenda Nova também. Eles eram protagonistas de uma história que foi criada com o intuito de trazer benefícios e promover o desenvolvimento sociocultural, econômico do município. Então, a gente vai estar mostrando isso aqui e vai também convidar algumas autoridades. A participação dos alunos do CRAS, dos adolescentes. A gente está contando com um projeto, e sempre que essas ações acontecem, há um envolvimento coletivo dos agentes da administração pública. Eu falo da Secretaria de Educação, falo da Secretaria de Governo, de Turismo, naturalmente, eu faço parte dela, Subprefeitura, o vereador Manuel Bento vai nos dar um suporte também, assistência social. Então é um esforço em conjunto por um objetivo único e bastante rico, né? A gente vai fazer umas performances bem engraçadas. Vamos colocar aqui na rua dois personagens marcantes na história de Fazenda Nova. Mulheres que dinamizaram e promoveram eventos culturais assim, de grande movimentação para a época, que era a vovó Sebastiana Mendonça e Dona Maria Catingueira. Então elas vão ser as mediadoras desse evento. Elas vão estar presentes o tempo todo, conduzindo os jovens e os envolvendo com fatos históricos marcantes, com muito humor também. Até seu Zé Laurentino, conhecido como Zé das Galinhas, vai entrar
Então a gente vai trazer alguns personagens assim bem marcantes da população. Dona Maria Catingueira e vovó Sebastiana, elas faziam pastorio, elas faziam o Natal dos pobres. Inclusive tem uma imagem muito interessante aqui desse conjunto de casas que vovô construiu, tão logo chegou. E hoje a gente vê só tem praticamente a nossa, que foi a casa que ele morou. E eu tenho o sonho de futuramente transformar no memorial, porque eu considero muito importante. Eu vou estar sempre nessa luta pela preservação da memória e da história da gente, para a gente não se perder no tempo, sabe, Humberto? Me preocupo muito, principalmente com as crianças, com os jovens, porque essa história linda da gente não pode se perder. Verdade. Né? Aí eu vejo uma importância grande nessa ação. Outras virão. E é uma forma criativa de você apresentar, de você... que eu não gosto de usar a palavra protesto, não, sabe? Mas assim é uma forma... Chamar a atenção. Exatamente, despertar o interesse de autoridades competentes e também da própria população, né? Porque essa história ela não pode se perder, né? Fazenda Nova é muito linda, Fazenda Nova merece prosperidade, merece felicidade, merece... meu coração chega a disparar, pode acreditar. Fazenda Nova merece vida, né? Fazenda Nova tem tudo para se desenvolver, o Brejo também, com a potencialidade imensa que tem, sabe? Em termos de turismo, de cultura, é um município muito rico nosso. E a gente vai ter que estar sempre lembrando um pouco da história, para preservar a memória, a questão da sustentabilidade, né, ambiental. Essa fonte ela não pode secar, ela não pode acabar. Ela é uma riqueza. Sem essa fonte a gente está perdido aqui. Quantas secas a gente não vivenciou aqui de ouvir a lata batendo na pedra? Isso mesmo. Filas e mais filas. Imagina se acaba. O que será da gente, né? Verdade. Porque a gente tem essa riqueza aqui, porque é uma riqueza essa fonte. Tem a fonte de Fazenda Velha também. Então essas fontes precisam de cuidado. Mônica, eu quero agradecer a sua participação, dizer que os microfones e os canais digitais da Nova FM estão sempre à disposição da Diretoria de Cultura, estão sempre à sua disposição, e foi um prazer conversar com você, falar um pouquinho sobre Fazenda Nova, porque Fazenda Nova tem muita história para ser contada, e eu quero contar com você em outras oportunidades para a gente conversar e desvendar para a juventude coisas importantes aqui de Fazenda Nova, para que eles possam levar para o dia deles. Quando chegar em outras cidades, eu moro em Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus, a cidade que tem o maior teatro ao ar livre do mundo, e contar um pouquinho da história de onde começou tudo isso. Com certeza. Eu estou à sua disposição, Humberto. E assim, para mim, eu faço isso com muito orgulho, sabe? Com muito amor. Essa questão do pertencimento para mim é muito forte. Eu sinto orgulho de ser daqui. Eu nasci aqui, minha filha nasceu aqui, meu pai nasceu aqui. Então a gente tem pessoas maravilhosas que nasceram aqui, que fazem parte da história, que contribuíram para que nós tivéssemos em um determinado momento um período de ascensão e de grande, como é que poderia dizer, de efervescência, né, cultural, porque a cultura e o turismo aqui viviam juntos e eles são inseparáveis. A cultura é a essência do turismo. Então eu quero dizer que esse trabalho de educação patrimonial é uma bandeira minha, é um propósito de vida, e eu vou estar sempre trabalhando e dedicada em cima, ou com foco nessa proposta, sabe, da gente preservar nosso patrimônio histórico, cultural, arqueológico. Temos 52 sítios arqueológicos aqui no município. Então, somos detentores de uma riqueza fora de série. Está na hora da gente começar a se organizar para planejar melhor essas políticas de turismo, de cultura, e fazer Fazenda Nova e Brejo assim, despontar no cenário, não só pernambucano, como também no cenário nacional, quiçá internacional, porque o que a gente tem aqui pode muito bem mostrar ao mundo com muito orgulho e com
é a certeza de que, acima de tudo, a responsabilidade para com e também a responsabilidade na forma de conduzir esses projetos. Eu acho que a gente tem que pensar nisso e a participação popular é importantíssima nesse processo. Nós conversamos com Mônica Mendonça, diretora de cultura do nosso município. Mais uma vez agradecer a ela. E agora nós voltamos ao vivo ao estúdio da Nova FM.